Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Semana importante para o Flamengo, né? É uma semana que a gente vai conhecer os prováveis possíveis adversários. O caminho aí sim vai ser pavimentado, vai ser uma semana interessante no Mundial de Clubes. Vamos falar sobre isso, o Flamengo tem que ficar de olho e dá para se planejar na próxima partida. Olha que bom, na próxima partida dá para se planejar para o futuro. Além disso, o José Botto deu uma entrevista e acabou falando sobre uma necessidade que o Flamengo, ele acha que o Flamengo tem no elenco e até fala sobre umas características de treinadores, onde, por exemplo, uma possível saída do Felipe Luiz no futuro, enfim. Chega junto aqui com a gente, deixa o seu like, deixa a sua curtida, que é muito importante. Rapaziada, para começar, o Flamengo já está classificado. O Flamengo já está classificado para as oitavas de final e já está classificado, vejam só, em primeiro. Olha que maravilha. Então o Flamengo entra em campo no último jogo do grupo já com a sua situação muito bem resolvida. Ora, então com isso você tem ali uma oportunidade de não precisar correr alguns riscos, como por exemplo, escalar jogadores que estão pendurados com cartão amarelo. Vale lembrar que nessa competição do Mundial de Clubes não são 3 cartões para ter suspensão, não. Se você recebe o segundo cartão, automaticamente no próximo você já tem que cumprir. Então eu imagino que certamente ali o Felipe Luiz vai preservar alguns jogadores, alguns até por desgaste físico, né, pela sequência e tal, não havendo essa necessidade de colocar esses atletas. Além disso, creio que até o mais importante é os jogadores que estão pendurados ali para receber um titular, receber um cartão amarelo e ficar de fora no jogo, por causa de um jogo como esse contra o Los Angeles, de um jogo importante, de mata-mata já nas oitavas de final, não me parece fazer muito sentido. Inclusive, meus amigos, a critério de mata-mata nas oitavas de final, vem comigo aqui. Tu prefere quem? A possibilidade é enorme do Bayern terminar em primeiro, né? Benfica ou Boca Juniors? Quem você prefere enfrentar nas oitavas de final? Quando o Flamengo chegar, né, já nessa etapa das oitavas, eu vou fazer aquela simulação, mas só do mata-mata, e aí a gente consegue ter um caminho. Vai ser bem legal porque a gente vai conhecer já o caminho. Mas e aí, Benfica ou Boca? Tem bons argumentos, tá? Tem bons argumentos dos dois lados, tá? Quem prefere o Boca, quem prefere o Benfica. E hoje o Flamengo pode conhecer já um possível adversário, né? Para uma possível quartas de final. Sai hoje. Tem que ficar de olho então, porque pode vir dali, por exemplo, um Palmeiras, Inter Miami, Botafogo, PSG. Hoje a gente já sabe mais ou menos quem pode vir a ser um adversário do Flamengo numas quartas de final, tá? O Botto, rapaziada, ontem ele acabou dando uma entrevista exclusiva, né, para um jornal, né, muito tradicional, Gazeta dello Sport, italiano. E aí vamos lá. Na fala dele sobre o Vlahovic, o que me chama a atenção não é o Botto, a princípio, parecer admirar, se interessar pelo Vlahovic. É evidente, né? O centroavante com qualidade, né? O sérvio e tal. É a fala do Botto. Quando ele diz, aqui ó, abrindo aspas ao que o Botto acaba falando sobre isso. Para o que precisamos agora? É isso que me chama a atenção. Eu pensaria e gostaria muito de trazer o Vlahovic para o Flamengo. O problema não seria o dinheiro, né? Mas convencer os grandes jogadores a virem para o Brasil. No futebol, nunca diga nunca. É essa do para o que precisamos agora, né? Então assim, há talvez ali um reconhecimento do departamento de futebol do Flamengo, que passa pelo Botto, que certamente também passa pelo Felipe Luiz, na necessidade desse jogador com uma característica como essa, né? E aí ele falou do Vlahovic. Eu creio que o Vlahovic tem, sei lá, 26 anos, 25, 24 no mínimo, mas deve ter 24, 25 ou 26 anos. Realmente, né? O cara tá naquele ecossistema europeu, dificilmente com essa idade, assim como o João Félix, né? E olha que o João Félix não tá nem, né? O João Félix tá uma montanha-russa essa carreira do João Félix. Mas é incomum, né? Vamos ser realistas. É incomum o Vlahovic ou qualquer outro jogador com essa idade, entre 24, 25, 26 anos, querer sair do futebol europeu estando em Juventus, estando em grandes clubes europeus para jogar no futebol sul-americano, mesmo para jogar no Flamengo. Então, mas o que me chamou a atenção foi pelo que precisamos. Então, o Botto, né, meio que ali já diagnosticando e entregando aquilo que ele acha que o Flamengo precisa. E além disso, essa aqui ela é muito importante. Porque hoje ela não quer dizer muita coisa não, cara. Hoje não quer dizer muita coisa. O Felipe Luiz não vai sair hoje do Flamengo. O Felipe Luiz não tá para ir para um outro clube. O Felipe Luiz tampouco, muito menos, tá para ser demitido. Hoje ela não quer dizer muito. Mas pro amanhã
ela pode nos dar algumas dicas e referências e até exigências pelo que já foi falado, né? Pedir só para você deixar o seu like, deixa a sua curtida que é muito importante. A gente tem esse compromisso de diariamente falar aqui sobre o nosso Flamengo, então deixa a sua curtida que é muito importante. E o amigo que não está inscrito, aperta aí o inscrever-se que agora a gente está naquela briga, naquela meta para alcançar os 145 mil inscritos. Aos pouquinhos, a gente vai caminhando, aos pouquinhos a nossa comunidade vai crescendo, vai se expandindo. Então eu conto com a sua moral de apertar e o inscrever-se também. E obrigado por essa companhia diária, tá? É o seguinte, o José Boto foi perguntado também, né? E aí passou pelo Felipe, tudo, sobre o futuro, técnicos, enfim. E aí o José Boto falou o seguinte, se meu técnico fosse para a Europa, né, o Felipe Luiz, quem eu levaria, ou seja, quem ele iria trazer aqui para o Flamengo, para vencer eu escolheria o Conte. Mas, pelo estilo do Flamengo, o ideal seria o De Zerbi, que conhecia um Shakhtar, perdão. Ele é um gênio, mas espero que o Felipe Luiz fique. Ele dorme pouco e trabalha muito como o De Zerbi, mas é mais tranquilo. De Zerbi é mais complicado. Eu acho o seguinte, rapaziada, eu não creio de verdade que o Felipe Luiz já receba convites de imediato para sair do futebol brasileiro. Até havia uma certa... eu não sei como é que anda isso, mas enfim, havia uns certos adendos ali para o treinador conseguir cumprir, trabalhar no futebol europeu. Ele tinha que exercer um tempo, um período como profissional numa outra liga. O Felipe ainda não tem, né? Ainda vai para completar um ano, mas enfim, de qualquer forma, eu não creio que a saída seja agora e tampouco vai demitir ou qualquer coisa do tipo. Mas o que é importante é que é o seguinte, quando ele utiliza o exemplo do De Zerbi e do Conte, por exemplo, são perfis bem diferentes. Eu acho que um caminho natural, um dia que o Felipe venha a sair, tenha sucesso e tudo está demonstrando que ele vai sair por ter sucesso, né, é a continuidade do trabalho. O De Zerbi, por exemplo, eu acho que seria hipotético, tá? Eu acho que é meio utópico até. Mas ele realmente é muito parecido, muito parecido. Tanto que me parece até que o Felipe Luiz segue, né, o modo dele, né, é muito parecido. Então assim, o importante é lá na frente, quando o José Boto vier fazer uma contratação de um treinador e essa contratação possa vir a suceder o trabalho do Felipe Luiz, que todos estamos torcendo para que seja um trabalho de muito sucesso histórico, siga um caminho parecido. A pior coisa que o José Boto pode vir a fazer lá na frente é encerra-se um trabalho de sucesso que joga-se de uma maneira que foi comprovada com títulos, validada, né, com resultado, e aí no meio do caminho já busca uma outra coisa, uma outra parada assim, que não tem absolutamente nada a ver e você está rompendo às vezes anos de preparação, está rompendo, né, um caminho que estava seguindo para ir para um outro. Por quê? De imediato, ir para um outro caminho não vai te dar resultado. E a gente sabe como no Flamengo é sufocante, né? Porque a tarefa é dar o resultado sempre também de imediato. Então seria o mais inteligente, o mais interessante, a partir do momento que o Flamengo não tenha mais o Felipe, o próximo treinador, se foi comprovado que o Felipe foi bem, as coisas, né? Vamos dar uma continuidade, tenha um perfil semelhante. Porque a gente já tem até alguns exemplos por aí que, cara, não dá certo e é muito nocivo, né? Acaba sendo uma aposta às cegas. Mas, de qualquer maneira, eu repito, eu não acho que o Felipe vai sair agora. Eu acho que ele tem que até cumprir esse... Depois a gente até pode dar uma olhada sobre isso. Não sei se tenha mudado, enfim. Mas tem um período que tem que cumprir. Então ainda teria um longo tempo aí. O Felipe tá ainda só no começo, beleza? Mas, de qualquer forma, achei interessante. E um parênteses importante. Essa entrevista foi exclusiva, né? E aí, claro, né? Todo mundo acaba falando sobre, mas ela foi exclusiva para a Gazeta dello Sport, um jornal, um veículo muito tradicional na Itália. Então, talvez também ali o José Boto tenha também, sabe qual é, né? Tá falando para um veículo italiano, então ele vai dar exemplos daquela galera lá. Então deu o exemplo do Vlahovic, que é de um grande jogador do futebol da Juventus, da Itália. Falou do De Zerbi, Itália, falou do Conte, né, treinador italiano. Então também pode dar aquela rasgação de seda ali para dar aquele, né, afago também na imprensa. A imprensa é tudo igual, né? Então vocês sabem como é que é. Também pode ser, tá? Isso talvez também não seja um indicativo dos nomes propriamente. É mais para a gente abrangir e pensar o que ele acha como necessidade, né? Ele falou, do centroavante, e a característica dos treinadores. Fechado? Beleza? Então deixa aí o seu like, deixa sua curtida e agora é ficar de olho. Hoje sai
Os prováveis, cara, adversários, quem sabe aí, já numas quartas de final, a gente vai saber quem vai vir pela frente. Boca ou Benfica? Tamo junto nas oitavas. E aí? Até a próxima, valeu!